Olá pessoal, eu sou Erisvaldo Correia e seja bem-vindo a mais uma videoaula do nosso curso de C# para iniciantes. Bom, na aula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com um tipo de estrutura que nós chamamos de estrutura de repetição. Nós trabalhamos até agora com as estruturas de tomada de decisão, no caso do if ou do switch, e agora nós vamos trabalhar com a estrutura de repetição ou de loop, certo? A primeira instrução que nós vamos trabalhar hoje é a instrução while, certo? O que o while faz? O while significa enquanto. Ou seja, eu estou dizendo para o meu computador que enquanto determinada situação estiver sendo satisfeita, é para que ele execute um determinado bloco de instruções. Né? Diferente da tomada de decisão, que a gente pega e escolhe, por exemplo, assim, a média é maior ou igual a 8, então ele vai verificar se o valor armazenado numa variável é maior ou igual a 8, se for, ele executa um bloco de instrução, caso contrário, se tiver uma opção de retorno falso, ele executa o outro. Se não tiver um bloco de instrução para retorno falso, ele vai sair da instrução if e prosseguir o programa. No caso da instrução while, ele vai ficar repetindo o bloco de instruções até que os argumentos, ou seja, até que a condição do bloco while não seja mais satisfeita, ok? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu vou declarar aqui uma variável do tipo inteira. Eu vou chamar ela de número, né? Eu já vou instanciar ela como 0, ou seja, eu já vou fazer com que ela já tenha um valor inicial, certo? Então eu vou chamar ela de inteiro. Ela vai se chamar, é um tipo inteiro, ela vai se chamar número e o valor inicial dela é 0, ok? E eu vou querer que o programa escreva na tela do console os números de 0 até 20, ok? E só que eu não quero ficar repetindo, por exemplo assim, console.writeLine número 1, console.writeLine, número 2, e assim sucessivamente. Então eu posso utilizar o método while, certo? Para poder fazer essa instrução repetida para mim. Então vamos ver como é que funciona. Você, para poder criar o bloco do while, você declara while, e dentro dos parênteses nós vamos passar o teste condicional. Então eu vou dizer o seguinte: enquanto o número for menor ou igual a 20, certo? Faça tal coisa. O que ele vai fazer? Como é um bloco de método, nós vamos trabalhar com ele dentro de chaves, certo? Lembrando que quando nós trabalhamos com métodos ou funções, nós utilizamos então os blocos de execução dentro de chaves, ok? Nós passamos os argumentos dentro dos parênteses, mas em vez de finalizarmos aqui com ponto e vírgula, nós abrimos e fechamos chaves e colocamos todo o bloco de instrução dentro das chaves, ok? Então eu vou dizer o seguinte, que enquanto a variável número for menor ou igual a 20, ele vai fazer tal coisa. E o que ele vai fazer? Ele vai console.writeLine, ou seja, ele vai escrever na linha. O que ele vai escrever? O número atual é, dois pontos, vou dar um espacinho. Depois das aspas, eu coloco um sinal de mais e coloco a variável número, certo? E dou um ponto e vírgula. E aí o que eu vou fazer? Agora, para que o número seja modificado, nós podemos criar uma operação de incremento. O que é uma operação de incremento? É quando você adiciona um valor à variável, porque você executou uma instrução e você quer que a variável mude o valor, certo? Então nós temos aqui a variável número e ela está valendo 0, certo? O que eu vou fazer vai ser colocar assim,
número igual número mais 1. Ponto e vírgula para fechar a instrução. E aí aqui, fora do bloco while, eu posso colocar o console.readkey para que a gente, quando terminar de executar a nossa estrutura de repetição, a tela fique parada para a gente poder enxergar, ok? O que vai acontecer aqui nesse programa vai ser o seguinte: a variável vai ser criada pelo compilador e ela vai começar valendo 0. Aí ele vai entrar no bloco de instrução. Enquanto o número for menor ou igual a 20, o 0 é menor que 20? Sim, o 0 é menor que 20. Então, a primeira verificação vai retornar como verdadeiro, ou seja, está satisfazendo a nossa condição, certo? A condição que número é menor ou igual a 20 está satisfeita. Então, ele vai entrar no bloco de execução do comando. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai escrever o número atual. Qual que é o número atual que eu tenho aqui na variável? O 0. Beleza, então ele vai escrever o 0 na tela. E aí, depois que ele escrever o 0 na tela, ele vai pegar a variável e vai somar a variável, o valor que tem na variável, com mais 1. Se eu tenho 0 e eu estou somando 1, então 0 mais 1 é 1. Ele vai chegar aqui, só que é o seguinte, é um bloco de repetição. Então, antes dele ir para o comando console.readkey, ele vai voltar aqui para o começo do bloco while para executar mais uma vez. Porque até então, quando ele chegou aqui no final, a condição tinha sido satisfeita. Mas ele só vai parar a repetição quando a condição não for mais satisfeita, certo? Então, tá, agora ele vai subir, voltou para o while. Agora, qual o valor que eu tenho na variável? Já não é mais 0, porque ele somou aqui dentro 1, ok? Então, a variável agora tem o valor 1. Então, aqui, número é menor ou igual a 20? O número 1 é menor que 20. Então, satisfez a condição novamente. Então, ele entra no bloco de execução. Aí, ele vai escrever na linha de baixo agora. O valor atual é, no caso, o valor que está na número é o número 1. Ele vai encerrar essa instrução, aí vai pegar. Qual que é o valor que tem na variável número? 1. Então, ele vai pegar 1 mais 1 e vai ser o valor 2. Quando ela terminou aqui, não é porque ele tinha satisfeito a condição? Então, ele obrigatoriamente vai ter que voltar aqui para o comando while novamente. E assim ele vai fazer sucessivamente. Vai chegar um momento que ele vai somar e já vai ter somado 20. Certo? E aí, o que vai acontecer? Ele vai chegar aqui e vai verificar o seguinte: while número é menor ou igual a 20, aí ele vai verificar o seguinte: o número é igual a 20, certo? E aí ele vai pegar e vai parar as instruções, porque ele encontrou o momento que vai parar de satisfazer. Por quê? No momento que não estiver mais satisfazendo as condições, ele para de satisfazer e vai... como é que se fala? Porque é o seguinte, ele vai escrever o 20, na verdade é o seguinte, ele vai escrever o 20, e aí ele vai somar número igual número, que vai ser 20, mais 1, vai estar 21. Aí quando ele chegar no 21, ele vai verificar o seguinte: número é menor ou igual a 20? Não, porque não vai ser mais 20, vai ser 21. Quando ele chegar no 20, ele vai executar, porém ele vai somar o valor da variável que está com o valor 20, com mais 1 vai ficar 21. Aí quando ele chegar aqui, para verificar de novo, ele vai constatar o valor 21 aqui na variável número, e aí aqui ele vai verificar que já não satisfaz mais a condição, porque o valor 21 não é nem menor e nem igual a 20. O valor 21 é maior. Ou seja, não satisfazendo mais a condição, ele não vai executar o bloco de comando, aí ele pula para a repetição e continua o programa. E qual que é a continuação do nosso programa? Aguardar o usuário teclar alguma coisa para a gente encerrar. Só que nisso ele vai ter escrito uma lista com todos os números entre 0 e 20. Vamos ver a execução? Vou colocar aqui para compilar. Olha lá.
e ele executou e parou aqui, ó. 0, 1, 2, 3 até o número 20. E aí aqui, chegou aqui, ele fica piscando. Por que ele não escreveu o 21? Porque quando chegou na verificação aqui do lado, se número era menor ou igual a 20, ele encontrou o 21, já não satisfez mais a condição, então ele não vai entrar mais no bloco de comando. Por isso que ele não escreveu o número 21. Certo? Se eu quisesse que o 21 aparecesse aqui, eu tinha que colocar menor ou igual a 21 e assim por diante. Ok? Então, esse é o método de estrutura de repetição. No caso aqui, o método de estrutura que nós estamos trabalhando é o while. Existem várias estruturas de repetições, nós vamos aprender ao longo das próximas aulas os outros tipos de estruturas. Só para mostrar um outro exemplo do que você pode trabalhar aqui com o método while, porque tem pessoas que ficam se perguntando, mas eu só posso ficar escrevendo números, repetindo o número na tela? Não, a gente não fica utilizando esse readkey aqui, ou seja, o readkey ele faz o quê? Quando você executa o programa, ele escreve, ele mostra tudo que foi executado no programa e fica aguardando que o usuário tecle qualquer coisa no teclado para poder encerrar a janela do console, certo? Do prompt de comando, ok? Mas vamos fazer uma coisinha diferente aqui. Eu vou fechar aqui, vou tirar o console readkey, eu vou tirar esse int número aqui, eu vou colocar uma string, eu vou chamar essa string de decisão e vou instanciar ela como vazia, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, aqui dentro da condição, eu vou colocar o seguinte, ó, decisão. Aí, no caso, eu quero verificar o seguinte, for diferente. Por quê? Por que eu quero verificar diferente? Porque lembra que a gente tem que colocar aqui coisas que satisfaçam o... Como é que se fala? A condição. A hora que a condição não for mais satisfeita, ele vai pegar e não vai executar o bloco, certo? Então eu vou colocar aqui diferente. Aí, como decisão é uma variável do tipo string, então o que eu vou colocar aqui, eu tenho que colocar entre aspas. Eu vou colocar a letra S, certo? Então, enquanto a variável decisão for diferente da letra S, certo? Ele vai executar aqui as instruções. Por quê? A variável decisão, eu estou iniciando ela como vazia. Vazia é diferente de S, então ele está satisfazendo a condição. A hora que ele encontrar na variável a letra S, ela já não vai satisfazer mais a condição. Então ele vai pular o bloco de instrução, certo? E o que a gente vai fazer? Eu vou tirar aqui esse número 1 aqui, que não existe mais. E eu vou colocar assim, ó. Digite S. Eu vou colocar até entre apóstrofo aqui, só para ficar enfatizado. Digite S para encerrar o programa. Certo? E aí aqui eu vou colocar agora, como eu tenho que esperar a pessoa digitar alguma coisa, eu vou colocar assim. Decisão recebe, vai receber o quê? Vai receber o que o usuário digitar. Então eu vou colocar um console.readline. Abro e fecho parênteses e ponto e vírgula. Perceba que eu não coloquei aqui aquele console readkey. Ou seja, o programa vai exibir essa mensagem, só que, lembrando que como a gente está aqui no bloco de instrução while, ele tem que verificar a condição e quando a condição não for mais satisfeita, aí sim ele vai partir para as próximas linhas de comando. Perceba que nas próximas linhas de comando eu não tenho mais aqui nenhuma instrução. Então aí sim ele vai encerrar o programa. Então não tem lógica eu colocar agora o readkey, esperar que a pessoa aperte qualquer tecla para encerrar a aplicação, certo? Então vamos iniciar aqui para vocês verem isso aqui funcionando. Então vamos lá, ó. Ele vai colocar aqui, ó, digite S para encerrar o programa, certo? Eu vou colocar a letra L, por exemplo, vou dar um Enter.
O L é diferente de S, então satisfez a instrução, ele vai retornar e vai executar o bloco do while novamente. Então não é o S que eu preciso utilizar. Se eu colocar a letra A, por exemplo, também não vai funcionar. Agora, se eu apertar a letra S e der um Enter, perceba que ele encerra a nossa aplicação, ok? E aí você pode se perguntar, mas e se a pessoa tiver com o Caps Lock ligado? Se ela digitar o S maiúsculo, vai funcionar? Vamos ver, ó, eu vou colocar aqui um H, não vai funcionar. Vou apertar aqui o S maiúsculo, perceba que eu coloquei aqui um S maiúsculo. Eu vou dar Enter, não funcionou. Por quê? Porque ele tem uma instrução case sensitive, ou seja, ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas. Agora, quando eu colocar o S minúsculo, ele vai funcionar. Nesse caso, se eu quiser validar para encerrar a opção aqui, como tanto faz ser S minúsculo ou S maiúsculo, eu preciso trabalhar com duas condições, ou seja, eu preciso trabalhar com dois conectores. Então, eu posso copiar essa instrução condicional aqui. Opa! Vou colar ela aqui de volta, que eu fiz o favor de tirar, né? Vou dar um espaço. Aí eu coloco a instrução E, com dois E comerciais. E aí eu vou colocar de novo. E aí eu substituo esse S minúsculo por um S maiúsculo. Certo? No caso aqui do while, em vez de nós utilizarmos o condicional ou, como a gente às vezes utilizava lá no if, aqui a gente vai utilizar a operação lógica E. Por quê? Tanto faz o S minúsculo ou o S maiúsculo para validar a situação. Só que é o seguinte, ele vai ter que satisfazer, para poder continuar executando o bloco de instrução, ele tem que encontrar que a variável ela é tanto diferente de S como diferente do S maiúsculo, certo? Não uma ou outra. Se você colocar o ou aqui, o barra barra, ele vai definir que com uma pode ser verdadeira e a outra pode ser falsa, e ele nunca vai encontrar o fim desse loop. E aí você vai ficar executando, apertando S minúsculo e S maiúsculo e não vai encerrar o programa. Então, para validar aqui no caso do while, ou seja, do enquanto, você tem que determinar que as duas condições têm que ser satisfeitas por igual. Então, nesse caso, nós utilizamos o conector lógico E. Ok? Então, agora, quando eu iniciar aqui, ó, o programa, se eu apertar o A, já sabemos que não vai acontecer nada. Se eu aperto o S minúsculo, dou um Enter, ele encerra. E agora, executando novamente, se eu apertar o S maiúsculo e der um Enter, ele também vai encerrar. Então essa é uma das possibilidades que nós podemos dar para o while. Ok? Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve para não perder nenhuma novidade, deixa seu like, compartilhe com as pessoas. Até a próxima videoaula. Um forte abraço. Fui!